São 10 horas e 38 minutos. Voltamos então com o CBN Campinas desta terça-feira. A gente segue falando sobre a Covid-19, né? Trouxemos no último bloco a situação aqui por Campinas e também pela região, esse aumento no atendimento para os síndromes respiratórias, aumento de internações na rede pública aqui da cidade de Campinas e também um panorama da região. Agora a gente continua falando sobre coronavírus, só que é uma pesquisa importante que apontou que vacinas contra a Covid-19 salvaram até 63 mil idosos, isso nos primeiros 8 meses da campanha de imunização aqui no Brasil. Um artigo de pesquisadores do Observatório Covid-19-BR, com participação de cientistas da Unesp, Fiocruz, Unicamp, UFABC e USP, estimando aí que até 178 mil hospitalizações de idosos foram evitadas com as vacinas e até dimensionou benefícios para a população se a campanha de vacinação tivesse começado em um ritmo mais acelerado. Nós estamos em contato neste momento com a pesquisadora Flávia Maria Darcy Marchitti do Instituto de Física e também do Instituto de Biologia, ambos da Unicamp. Muito bom dia, professora Flávia. Muito obrigado por atender aqui a CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Bom dia, Flávia. Um prazer estar aqui. E é um momento que a gente traz uma pesquisa como essa, que está sendo agora levada a The Lancet, e é um momento em que se pergunta por que tantas pessoas deixaram de se vacinar, ou mesmo tantas pessoas esqueceram a terceira, a quarta dose, essas doses de reforço. Agora que a gente tem esse panorama de um aumento, de uma nova onda aí do coronavírus. E essa pesquisa mostra a importância dessa vacinação, né, professora? Exatamente. A gente, por meio dessa pesquisa, conseguiu estimar qual foi o número de vidas que foram salvas através da vacinação. Vidas que também foram hospitalizações que também foram evitadas, ajudando assim não só a população que foi salva. A gente estudou um período em que só os idosos, ou a maioria dos que estavam sendo vacinados eram idosos. Não só essa população foi beneficiada. Por causa da vacinação, os jovens também foram beneficiados, porque menos hospitalizações aconteceram. Então, com menos hospitalizações acontecendo, a gente tem mais tempo e mais recursos para cuidar de outras doenças e de jovens que estavam doentes por outros motivos também. Então, há um benefício enorme, não só para a população que foi vacinada naquele momento, mas também para os que não estavam sendo vacinados. E professora, vamos começar aí, como se diz, do início, né? Como foi o começo de fazer esse levantamento, de conseguir pegar os dados e colocar a comparação um com o outro? Quando a gente começou esse trabalho, foi lá em 2020, começo de 2022, se eu não me engano, a gente tem a sorte de, no Brasil, a sorte não, porque isso foi uma construção durante muitos anos, de ter uma saúde coletiva e ter acesso aos dados da saúde pública no Brasil. Então, ao ter acesso a esses dados e sabendo como era a dinâmica da doença durante todo esse tempo, nós pudemos, então, estudar quais eram os efeitos reais da vacinação. Naquele momento, em 2021, inclusive, havia muita desconfiança a respeito das vacinas, desconfiança de que elas funcionassem, desconfiança de que elas realmente iriam salvar vidas. E a gente conseguiu mostrar através de números muito contundentes de que sim, a vacinação não só funcionou, como se tivesse sido feito antes. A gente já tinha vacinas disponíveis no mundo, a gente tinha todo o arsenal do SUS para vacinar, então se a gente tivesse feito isso antes, os efeitos seriam ainda melhores. É uma pena que a gente demorou algum tempo para que isso começasse a tomar um ritmo necessário para evitar tantas mortes. A gente cita esse ponto importantíssimo, né? Porque a pesquisa mostra que com o início da vacinação, naqueles 8 meses, 63 mil idosos,
que naquele ponto, naquele comecinho de 2021, era e ainda era, né, a população mais afetada e que mais morria. Infelizmente, quando a gente teve aí Gama e Delta, começou-se a crescer também para outras faixas etárias, e 2021 foi um ano muito difícil. E hoje a gente mostra, até pelos números de Campinas, é impressionante. Eu sempre cito aqui no CBN Campinas isso, quando a gente volta para os números da Covid-19. Hoje, no ano de 2022, professora, especificamente em Campinas, temos mais casos do que 2021. Foram cerca de 92 mil casos em 2021. 2022, que nem acabou, já está com 95 mil, chegando a 96 mil casos. Só que o número de mortes é muito inferior. E isso mostra essa eficácia, como a imunização ajudou, e também todo esse tempo, né, de Covid-19. Mas a vacinação está aí mostrando, e esses números estão aí, porque são mais de 3.500 mortes em 2021 contra 610, 611 neste ano. Então, os números têm essa força. Muita gente fala, os números aparecem aí, você usa para o que você quiser. Mas nesse caso, a gente está colocando aí todo um cenário de vacinação e que mostra essa importância, né? Exatamente. E a gente não pode deixar de reforçar também que a vacinação é muito importante, mas a prevenção também é muito importante. Então, você cita que, por exemplo, nesse ano nós tivemos mais casos do que no ano passado, apesar de ter menos mortes. Isso é um efeito muito importante da vacinação, mas a prevenção também é muito importante. Então, nesses momentos em que a gente tem uma alta no número de casos, um espalhamento muito rápido da doença, é importante a gente retomar o uso das máscaras e máscaras de qualidade, permanecer mais ao ar livre, onde a transmissão é menos difícil, porque por mais que as vacinas estejam evitando agravamentos da doença, existe muita coisa que a gente ainda está estudando e procurando entender, como, por exemplo, o que a gente tem chamado de Covid longa. Então, por mais que você esteja vacinado e você provavelmente não vai ter um agravamento dessa doença, a Covid longa a gente sabe que ainda não é totalmente evitada. Então, o melhor mesmo é se prevenir usando máscaras e evitando contato com pessoas contaminadas. E um ponto importante também, a senhora já citou, né? Porque a gente fala que a pesquisa mostra que 63 mil idosos foram salvos, então, nesses 8 meses. Outras 178 mil hospitalizações. E indica, né, que se a vacinação tivesse começado antes, o governo federal tinha, né, em mãos uma possibilidade, um contrato com a Pfizer, uma entrega já em dezembro de N doses para começar essa vacinação. Tivemos problemas com a AstraZeneca, né, no momento em que estava fazendo, na pesquisa, ela só conseguiu, de fato, começar a imunização lá por parte de fevereiro de 2021, e a Coronavac também só a partir de janeiro de 2021. Mas era possível ter aqui um início de vacinação para esse grupo maior de risco, idosos e também os profissionais de saúde, já em dezembro. Ou seja, a gente teria um mês a mais com uma vacinação já em curso aqui no país. Isso poderia ter feito alguma diferença, né? Isso, e assim, não só começar um mês antes, a gente de fato já existia vacina, através de muita pressão popular e pressão dos governos estaduais, que a vacinação de fato começou, senão ela teria provavelmente demorado um pouco mais. Mas não só você começar antes, mas começar num ritmo que o Brasil está acostumado a fazer. O Brasil é um dos poucos países que tem um sistema público de saúde que é tão capilarizado e consegue fazer uma vacinação tão rápida. A gente teve a experiência quando teve a gripe suína em 2009, 2010, a vacinação foi em 2010, em que o Brasil aplicava 1 milhão de vacinas por dia. E esse foi o ritmo que a gente chegou, de fato, lá para março, com a vacinação da Covid-19, e isso poderia ter sido feito antes. A gente tem esse potencial, a gente sabe fazer vacinação em massa, a gente tem uma equipe muito grande de saúde e que consegue chegar rapidamente na população. A gente tinha que ter usado esse potencial,
É uma pena, lamentamos que não usamos, e a gente mostra que teria sido muito importante ter usado esse potencial. Hoje as vacinas estão disponíveis e eu comecei citando aqui que uma boa parte não está buscando, né, essa dose de reforço. Muita gente não foi buscar a terceira e muita gente não foi buscar e ainda menos, né, a quarta dose, que é hoje o chamado esquema vacinal completo contra a Covid-19. Estes dados aqui são extremamente importantes, né, para mostrar o quão significativo é fazer esse esquema vacinal completo, né? Exatamente. Em especial as pessoas que são idosas, acima de 60 anos, e imunossuprimidas, que têm alguma doença relacionada ao sistema imunológico ou tomam remédios, é preciso, de fato, procurar a vacinação para a terceira, para a quarta dose. A população em geral também procurar a terceira e quarta dose. E estamos começando muito lentamente a vacinação das crianças. É muito importante vacinar as crianças. Nós sabemos que doenças respiratórias são doenças muito importantes, são doenças que agravam muito as crianças, então é preciso cuidar dessa geração. E como é uma doença nova, nós não sabemos ainda quais são os efeitos daqui 10, daqui 20 anos. Então é importante que a gente deixe essa geração de crianças prontas e saudáveis para os próximos anos, para que elas não tenham agravamentos, para que diminuam as chances de Covid longa e que elas possam se desenvolver bem. Então, essa é a mensagem que fica também para os pais, para que procurem os postos de saúde para vacinar suas crianças. E para a gente finalizar, pegando, né, esse escopo de 8 meses, os primeiros 8 meses da campanha do ano passado, então está falando de janeiro até agosto, e esses 63 mil idosos que foram salvos com a vacinação, outras 178 mil hospitalizações, mostra também essa pesquisa que a Coronavac funcionou, né? Exatamente. Era uma vacina que se tinha muita desconfiança no começo, desconfianças infundadas, mas eu acho que fica aqui também um apelo para que ocorra uma pressão popular, uma pressão por parte dos governos estaduais, para que se tenha a compra das vacinas que nós já chamamos de bivalentes, ou vacinas atualizadas. Nós sabemos que o vírus, ao longo desse tempo, ele mudou bastante, temos novas variantes, e que a vacina, as primeiras gerações das vacinas, ainda não cobriam essas variantes porque elas nem existiam, a gente não sabia o caminho pelo qual o vírus iria evoluir. Agora que nós já sabemos e nós temos a disponibilidade de vacinas atualizadas e que promovem uma resposta melhor contra as variantes atuais, seria muito importante a gente pressionar os governos novamente para que a gente tenha acesso a essa vacinação atualizada. Eu acho extremamente importante isso, porque eu já ouvi de muita gente falando, já tomei as 4, ok, mas vou tomar vai sair uma quinta e vai ser a mesma vacina que foi feita em 2020, ou seja, ela está obsoleta, porque já mudou tanto, a gente já passou por Gama, Delta, e agora já estamos falando aí da Ômicron com as suas subvariantes. Eu já vi de gente falando isso, pô, vou tomar uma quinta dose, não tem problema tomar 4, mas uma quinta dose a gente não está tomando uma coisa antiga? O vírus, ele evolui, ele é um organismo que está o tempo todo trocando o seu material genético, sofrendo mutações. Então, os cientistas, os pesquisadores estão atrás sempre de fazer atualizações nessas vacinas. Existem vírus que não mutam tanto, não tem tantas mutações, e as vacinas são as mesmas há muito tempo. No entanto, para doenças respiratórias, isso acontece já com a vacina da gripe. De um ano para o outro, a vacina ela é atualizada, ela é modificada porque o vírus se modificou. Então, como a gente tem visto também com a Covid-19, as vacinas elas são modificadas, não é o tempo todo, assim, não está acontecendo o tempo todo, assim como acontece com a vacina da gripe, mas nós já temos uma versão nova e nós temos que pressionar o governo para que a gente tenha acesso a essas novas vacinas. Elas são muito importantes.
Flávia Marchetti, pesquisadora da Unicamp, queria agradecer aí a participação da senhora aqui no CBN Campinas. Parabéns aí por participar dessa pesquisa. A gente vai continuar acompanhando todos os dados, toda a evolução da Covid-19. A gente está em um momento de crescimento, só que a gente está em um momento melhor, porque a gente tem armas, né, para combater a Covid-19, muito diferente de quando ela surgiu lá no comecinho de 2020. Muito obrigado, viu, pesquisadora Flávia Marchetti, por participar aqui do CBN Campinas. Eu que agradeço. Tenha um bom dia. São 10 horas e 54 minutos.